eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Impossível ver, o Deus da morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em ti, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, você crê, meu irmão? Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. Faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Você pode declarar com fé, todo o seu coração, declara essa noite. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Você acredita no milagre de Deus? Quantos acreditam no milagres? Então declare, diga por Deus, dizendo: se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, e se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare mais uma vez, se eu creio, se eu creio em ti,
poder vai ressurgir. Oh, Jesus. Eu quero convidar você, se puder. Você que acredita em milagre, fique sobre os seus pés. Eu não sei qual o milagre que você precisa, mas o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias morto, o mesmo Deus que fez estéril dar à luz, ser mãe, alegre mãe de filhos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele continua operando milagres em nosso tempo. O mesmo Deus que ressuscitou homens no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje. Você acredita nessa verdade? Ah, meu irmão, então qual é o milagre que você está precisando da parte de Deus? Ah, meu irmão, ore a Deus, ore a Ele, 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 ore a Ele. Precisamos do seu milagre, Jesus. Como precisamos do seu milagre nessa noite, Jesus. Deus, quem sabe o 2023, a vida dessa pessoa foi cheio de lutas, cheio de angústia, cheio de dores, mas acreditamos num Deus de milagre, um Deus que faz virada acontecer. Oh, Deus de milagre. Você pode declarar aquele que era e que é e que há de vir. Diga: aquele que era e há de vir. O seu poder, o Deus que os mortos faz viver. Ei, aleluia. Deus de milagres, Deus de casamento, receba milagre. No seu corpo físico, receba milagre. Cura. Nessa vida profissional, receba um milagre. Espiritual, emocional. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do aleluia, aleluia, aleluia. Ei, ei. Recebemos seu milagre, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amado, abra sua Bíblia comigo na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração hoje. Salmo 90, leremos o versículo 12. Louvado seja o Senhor. Amados, no Salmo 90, no versículo 12, nós temos um pedido do salmista para Deus. Um pedido. Se você puder ficar à vontade, puder ficar de pé, vai ser bênção. Vai ficar bonito, né? Vai ficar reverente. Mas Salmo 90, verso 12, o salmista diz assim: ensina-nos
a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Senhor por sua bondade. Quero louvar o Senhor por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui. E quero pedir que o Senhor fale mais uma vez os nossos corações, Senhor. No nome de Jesus, fica conosco, meu Pai, para a glória do Senhor. Amém e amém. Quero te fazer um convite. Preste bem atenção na palavra. Não perca nada do que Deus tem para a sua vida hoje. Amém? Amados, não sei se você já percebeu, ou você já chegou a comentar, o quão rápido o tempo está passando. Irmãos, estamos a exatamente 35 dias do final do ano. 35 dias para que o ano de 2023 se acabe. E você talvez, assim como eu, possa pensar: uau, o ano parece que começou ontem. Ainda ontem estávamos comemorando as festas de final de ano, e agora já estamos começando a programar a desse ano. O tempo está voando, o tempo está passando muito rápido. E agora, 35 dias do final do ano, é momento já de começar a fazer a sua retrospectiva 2023. Você vai ver na televisão, né, os jornais fazendo isso. E se você fizer uma retrospectiva de 2023, qual a conclusão que você vai chegar? Foi um ano bom? Foi um ano difícil? Foi um ano desafiador? Foi um ano normal como qualquer outro? Amado, o fato é que, independentemente da sua resposta para essa pergunta, há uma palavra de Deus para mim e para você. A palavra de Jesus, ele diz: o diabo, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o Filho do Homem, Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele então veio nos trazer vida e uma vida plena. O termo abundância nos fala de plenitude, de completude. Deus não quer que vivamos uma vida incompleta. Deus quer que nós estejamos completos. E a partir de agora, meu irmão, nos próximos cultos, nós vamos falar exatamente isso. Como fazer de 2024 melhor do que 2023. É fato que vai ter coisas que vai depender de você. E tem coisas que não dependem de você, depende de outras pessoas. Mas todas as coisas dependem de Deus. Você entendeu essa verdade? Umas dependem de mim, outras dependem de outras pessoas. Talvez do cônjuge, do patrão, não é isso? Mas independente delas, todas dependem de Deus. E é por isso que, para que eu possa ter uma vida plena, o salmista está dizendo: ensina-me a contar os nossos dias, para que eu encontre sabedoria, porque ao contar os meus dias, eu vou entender que a vida é limitada, o seu tempo na terra é limitado. A própria palavra diz em Salmo 144, verso 4, o salmista diz: o homem é como um sopro. O homem é como um sopro, seus dias como uma sombra passageira. É vapt-vupt. Tá aqui, ó, tá lá, irmão, nem cabelinho todo branquinho, né? Já tá ali, bem rodado. Mas tem história para contar. Em contraponto, o nosso garotinho, o Pietro, que nasceu há 1 mês e 10 dias. Mas, irmãos, entenda, eu costumo brincar com as pessoas, para as mães e pais. Olha para as mães e pais que estão com filhos aqui. Olha para essa criança, gente. Quem imagina que um dia essa criança esteve dentro de tu e hoje está maior do que tu? A vida passa, a vida voa. É por isso que o salmista diz isso. Tiago capítulo 4, verso 14 diz: o que é a vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha como é passageira, irmão. Mas, pastor, irmão, vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa aqui. Eu sempre achei que eu ia morrer nos 30 e poucos anos.
Um dia quando eu falei isso para a Bruna, ela falou, então por que você casou comigo então? Você achava que vai morrer tão breve assim com essa... Por que você casou comigo? Para me deixar viúva? Mas eu sempre achei, irmão, sério, eu não tinha muita perspectiva de vida não. Não tinha, para mim eu não passava. Até que o Senhor foi me dando uns toques. Rapaz, você está muito novo. Eu sempre falava que a morte era a minha maior amiga. No dia que ela chegasse, eu estava pronto para ir. Mas independentemente de quanto tempo você vai passar aqui, se é 60, 40 anos, 30 anos, o fato é que enquanto você estiver aqui, Deus quer que você viva de maneira plena. Você concorda comigo? Deus quer que você viva bem. Só que no olhar das pessoas, viver bem é estar no bar, é tomar cerveja, é se drogar. Para algumas pessoas viver bem é ser milionário. Para outras pessoas viver bem é o ter o carro do ano. Mas será que é essa plenitude de vida que Deus quer para você? A plenitude de vida que Deus tem para nós, querido, é viver o decreto e o propósito dele. Você pode ser milionário, mas se você estiver fora do propósito, você não tem plenitude de vida. Plenitude de vida, quem está comigo, diga glória a Deus. É chegar no final da sua vida e dizer o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É chegar no último dia da sua vida e falar para Deus, como Jesus falou: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isto é, está concluído, terminei o que eu vim fazer. Agora eu entrego a minha vida em tuas mãos, o meu espírito em tuas mãos. É eu chegar no último dia da minha vida. Eu estou falando o último dia, pode ser daqui a 5 dias, daqui a 1 ano, daqui a uma década, daqui a mais 50 anos, e eu olhar para a minha história e saber que durante o meu percurso aqui na terra, eu vivi o que Deus quis que eu vivesse. Eu completasse a carreira que a mim foi proposta. E é por isso que Deus te chamou. Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus te chamou para que você tenha vida plena. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância, e a tenha plenamente. Deus quer que você viva uma vida plena no seu casamento, meu irmão. Deus quer que você viva uma vida plena aqui na igreja, no seu ministério. É do desejo, é do querer de Deus que vivamos uma vida plena no trabalho, na profissão que Ele nos chamou para exercer. Mas o fato é, o que tanto nos impede? Você vai conversar com as pessoas e você vai perceber que as pessoas mais que reclamam do que agradecem. As pessoas estão mais insatisfeitas do que satisfeitas. E esquece que toda vez que você reclama, que você murmura, que você questiona, você está treinando o seu cérebro para viver nesta área da reclamação. Eu quero te fazer um convite. E eu quero te fazer um desafio. Anote. Eu vou passar a última semana de novembro sem reclamar de nada. Você acredita que você consegue? Só para você perceber, nós estamos tão viciados em reclamar e murmurar, que mesmo se você falar aqui hoje que vai passar a última semana de novembro sem murmurar e sem reclamar, mesmo se você falar, você vai perceber que em algum momento você vai cair nessa. Eu oro que não, eu espero que não. Mas o ser humano está tão acostumado, e não sabendo as pessoas, que os momentos difíceis nos treina para ser melhores. Você está me entendendo essa verdade? Os momentos difíceis, Tony Robbins, ele diz: nos momentos de decisão é que seu destino é traçado. Porque no momento da decisão, você escolhe qual caminho seguir. Aquele camarada da Apple, Steve Jobs, olha o que ele escreveu em 2015. Eu vou ler porque eu não gravei o que ele falou. Presta atenção. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que encontrei. Gente, ele foi o elaborador da Apple, né? O construtor lá da Apple. Ele está dizendo que lembrar que estará morto em breve é a ferramenta mais importante que ele encontrou. Olha bem, para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, cai
diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Eu não sei se você pegou, mas ele está dizendo, gente, entender que em breve eu vou morrer, entender que em breve eu vou passar dessa para melhor, me faz compreender que os meus medos, as minhas angústias, as minhas preocupações, todas elas caem diante da morte. Isto é, tem gente que está vivo, mas não vive. Ele está vivo porque ele respira, ele está vivo porque come, dorme, tem uma vida como se vivesse, mas está morto, porque está paralisado. No sermão passado eu preguei sobre mova-se. Eu falei sobre mover, sair, tomar atitude. Mas tem pessoas que estão emperradas e não conseguem avançar na sua vida. E aí está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ela chega a 30 anos, 35 anos e fica cada vez mais angustiada, cada vez mais chateado, cada vez mais decepcionado. Por quê? Porque ele olha para a vida dele, olha para a vida dela e parece que não andou 1 metro. Porque está emperrado, está emperrada. E aí vai chegar um dia em que ele vai estar à morte e ele vai entender que ele passou a vida toda só respirando, mas não viveu, porque não saiu do lugar. Ou até andou por um período, mas aconteceu um fato na vida dele ou um fato na vida dela que fez com que ele paralisasse e não avançasse da além dali. Tem casais que estão vivendo assim, viveram a vida boa até um determinado momento, mas aconteceu um fato, talvez chato, triste, decepcionante, frustrante, e depois desse fato o casal emperrou, não passa mais dali, só piora. Tem pessoas que na sua vida profissional estava indo bem, ministerial avançando, você sabe talvez da sua área, e chegou um momento em que tudo parou. Eu quero te fazer um convite, volte a mover-se, dando aqui uma sequência do que foi pregado domingo passado. Se você não assistiu a pregação passada, por favor, te convido a assistir. Deus quer que você viva e viva plenamente. Deus quer que você viva e viva tudo o que Ele quer para você. Mas você precisa, meu irmão, voltar a se mover. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Quais as grandes decisões que você precisa tomar agora para você voltar a caminhar? Quais as grandes decisões que você precisa tomar hoje, para você voltar a mover? Domingo passado eu falei para a gente voltar a mover, os benefícios de quem se move. Mas, o que eu preciso? Quais são áreas? Eu quero te trazer hoje 5 decisões que você precisa tomar hoje, para a sua vida voltar a se mover. Jeremias capítulo 29, versículo 1, o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós. 29:11. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que acontece? De acordo com esse versículo, de acordo com a palavra de Deus dita através do profeta Jeremias, Deus tem planos, Deus tem desejo, Deus tem uma vontade de dar um futuro de esperança. Você entendeu o que eu estou acabando de dizer? É da vontade de Deus que você tenha um futuro, e que esse futuro seja abençoador. E eu não estou falando do futuro no céu, não, que esse aí é transcendental. Eu estou falando aqui. Tem pessoas que já não acreditam mais que pode viver no casamento mais feliz. Tem pessoas que não acreditam mais que pode ser melhor no seu ministério. Tem pessoas que não acreditam mais que pode ser melhor como pessoa. Para muitos de nós aqui, ou talvez para alguém que está me assistindo em casa, o melhor dos seus dias ficou no passado. Tem gente que é bem saudosista. Mas naquele tempo era bom, né? Não volta mais não. Eu tenho certeza que daqui esse tempo não volta mais não. Você vai viver tempos melhores para a glória de Deus. Você recebe, pelo amor de Deus. Não, vocês vão viver tempos melhores. Você acredita? Então aplauda Jesus, meu irmão. Dá um glória a Deus. Meu Deus do céu, eu vou viver dias melhores. Mas eu quero te falar uma coisa. Você precisa hoje, agora, no final desse culto, ou durante ele, tomar 5 decisões. E a primeira delas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Eu vou esperar você abrir, vamos caminhar junto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O texto diz o seguinte. O que está escrito? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amado, eu sei, irmão, parece que o Senhor fica nos pedindo umas coisas difíceis de fazer demais. Como eu vou dar graças para um casamento que está quebrado? Como eu vou dar graças para o emprego que eu perdi? Como eu vou dar graças para um filho que está nas drogas? Como eu vou dar graças para um esposo que está na bebida? Como eu vou dar graças por essas coisas? Se o texto é claro, dê graças por todas as circunstâncias. Se você olhar para o seu lado, você vai perceber uma pessoa que está passando por uma luta, um problema, uma circunstância tão difícil quanto a sua. Tem hora que a gente encontra as pessoas e tem hora que nós estamos conversando com as pessoas e parece que é uma disputa de quem está sofrendo mais. O seu problema não se compara ao meu problema. O seu casamento é bom, mas porque o meu bicho ruim, gente. Ou mulher que não tem vontade. Mas o fato, meu irmão, que não existe problema maior do que o outro. Todo problema, para quem está passando por ele, é ruim. É ruim. Só que independente dos problemas que você estiver passando e das circunstâncias que você estiver enfrentando, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, olha, a palavra de Deus é tão fantástica, porque a palavra de Deus treina o nosso cérebro para fazer aquilo que o Senhor quer. Quanto mais graça você dá, quanto mais feliz você estiver na circunstância, mais facilidade você vai passar por ela. Não existe exagero para poder, mais belo do que a gratidão. Não existe, meu irmão. Você precisa aprender a agradecer a Deus por todas as coisas. Eu anotei uma palavra aqui do psicólogo Robert Emmons. Ele diz: a gratidão está estritamente ligada à felicidade. Por meio de estudos, comprovou-se que ao sentirmos e demonstrar gratidão, aumentamos nossas emoções positivas. E eu falei isso aqui no nosso inteligência positiva. Quanto mais você é grato, mais emoções positivas você tem. E eu já falei aqui também que as pessoas às vezes confundem pessoas que estão passando por depressão, dizendo: se eu tiver 3 emoções. Vou fazer uma pergunta para você aqui, para você entender melhor. A cada 3 emoções que você tem, se 2 delas for positiva, você já está em pré, sabe? Naquela vida de pré-depressão. A inteligência positiva diz que para cada emoção positiva, negativa que você tem que ter no mínimo 3 positivas. Você precisa compreender que as emoções negativas, elas são mais poderosas, elas são mais fortes, elas fixam mais no seu coração. Eu sempre dou o exemplo, quando o marido fala para a mulher direto: eu te amo. A mulher fala para o marido: eu te amo. E parece que não sai nada, né? Parece que acostumou. Mas o camarada fala: eu te odeio. Ainda que na brincadeira, isso, porque a emoção negativa é muito mais poderosa. É por isso, meu irmão, que se você cultivar a ingratidão no seu coração, você tem tendência a adoecer emocionalmente. Tem gente que está doente porque não aprendeu a agradecer a Deus. Pelo contrário, no momento de agradecer, critica, murmura. Foi o que Paulo e Silas nos ensinam em prática. Eles estavam chicoteados, eles estavam presos, eles estavam amarrados, mas mesmo assim estavam dando graças a Deus. Ô, meu irmão, você quer um 2024 diferente? Pare de reclamar. Pare de reclamar da igreja. Pare de reclamar do ministério. Pare de reclamar do seu marido. Pare de reclamar dos seus filhos. Meu Deus do céu. Quanto mais você reclama, pior fica, meu irmão. Quanto mais você questiona, quanto mais você critica, você fortalece. Lembra dos sabotadores? Lembra dos sabotadores, meu irmão? Então, quanto mais você critica, mais ele se fortalece e te diminui.
Eu quero crer que em 2024 essa unção de gratidão, de alegria vai inundar essa igreja e nós seremos povo gratos, felizes para a glória de Jesus. A sua casa vai ser inundada de alegria, a sua casa será inundada de graça para a glória de Deus. Eu creio nessa verdade no nome de Jesus. Seja grato, é a primeira decisão. Ser grato é uma decisão, não é um sentimento, ok? Tudo que eu falar aqui hoje é decisão, isto é, eu vou sentir no meu coração a graça. Não, você vai decidir, a partir de agora, aconteceu um BO, o carro quebrou, graças a Deus. Eita, meu Pai, fala comigo, Senhor, né? Meu irmão, aprenda a dar graças, em tudo dei graças. Mas uma segunda decisão que você precisa tomar urgente, é para ontem, para que seu 2024 seja uma bênção. Está lá no livro de Mateus capítulo 20, versículo 28, para a glória de Jesus. Pega alguém para mim, filho. Opa, eita glória. Maravilha. Nossos diáconos aqui estão na bênção. Mateus 20, 28. O texto diz: o Filho do Homem, que não veio para ser, mas e dá sua vida em resgate. Leia comigo também Atos capítulo 20, versículo 35. Esses dois versículos vai nos dar aqui a segunda decisão que você vai ter que tomar, ok? Atos capítulo 20, versículo 35. O texto diz: obrigado, meu querido. Obrigado, viu, Tiagão? Deus abençoe. Atos 20, 35 diz o seguinte, na parte final lá: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, lá a parte do meio, que disse, ok? A maior, novamente, maior felicidade em... Eu quero te falar sobre a segunda decisão que você vai ter que tomar. A segunda decisão é cultivar uma vida de generosidade. Tomar a decisão de ser generoso. Não é o Ruanda ali não, mas ser generoso. Irmãos, o que acontece é que nós estamos vivendo uma vida de pessoa. Você está encontrando, você se esbarra todos os dias com pessoas egoístas. Pessoas que estão pensando apenas nelas. Irmão, sabe, aqui, essa igreja tem poucas pessoas, mas muita coisa para fazer. Na época de Jesus tinha poucas pessoas e muita coisa para fazer. E Jesus aconselhou os discípulos: orem para que o Senhor da seara envie mais presente. Em 2023, sabe quem ele enviou? Se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te colocar diante da pessoa. Mas ele enviou você. Vira para o seu irmão e diga: o Senhor enviou você. Fala: você é a resposta da oração dos discípulos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você é a resposta de oração. Amado, entenda bem. Se eu sou resposta da oração dos discípulos, você foi chamado, você foi trazido por Deus a esse mundo para ser generoso, para servir, para dar a sua vida. Jesus veio do céu e deu a vida dele. E eu quero te convidar a pensar: o que você está doando para essa igreja? Qual é o tempo, irmão? Se tem 3 coisas que a gente precisa aprender, que são fundamentais para quem de fato quer demonstrar amor. Primeiro, doe o tempo, doe recursos e doe energia. Você pode falar que ama, mas se você não está doando tempo, não está doando recursos e não está doando energia, você não ama. Você é mentiroso. E tem pessoas que dizem amar a Deus, mas não doa recurso para a obra dele. Diz amar a Deus, mas não doa seu tempo. E o tempo está curto mesmo, o tempo está voando. Mas qual é o tempo que você tem separado para Deus? Há tempo para todas as coisas, inclusive para trabalhar na obra dele. Mas eu quero te falar, qual é o momento da semana, do mês que você separa? Não, pastor, no dia do culto eu vou para o culto. Não, você está vindo aqui receber.
Você é ministrado. Que dia que você separa para ministrar, para entregar, para doar? Eu quero te falar, meu irmão, que você só será lembrado. Ei, olha bem, olha como que isso é sério. Tem gente que fala assim: as pessoas têm que amar a gente pelo que a gente é, não pelo que a gente pode doar. Ô, dó, a Disney está te enganando direitinho. Porque essa não é a lógica do céu. A lógica do mundo é: eu tenho que amar meus filhos pelo que eles são. Eu tenho que amar porque... Não. Você vai amar por que ele é, mas também pelo que ele faz. A Bíblia diz que nós seremos recompensados segundo as nossas... E sabe o que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos miseráveis, pobres, cegos, e não tem nada de bom para oferecer para Deus. Então, se Deus nos amasse pelo que nós somos, estávamos encrencados. Entenda, a obra de Deus, o reino de Deus é um reino de serviço. E o servo não tem vontade. O servo obedece, o servo cumpre a vontade do seu Senhor. E é por isso que às vezes nós encontramos uma geração de preguiçosos. Eu não estou falando apenas na igreja, mas dentro de casa, no trabalho. Está ganhando e fica fazendo corpo mole. Pelo amor de Jesus, eu creio que Deus está levantando aqui uma geração de pessoas generosas, que doa seu tempo, doa sua energia e doa seus recursos para a glória de Jesus. Eu sou um desses. Tem alguém comigo aqui para a glória de Deus? Aleluia, coração generoso, um coração que entrega, um coração voluntário. Mas eu tenho que adiantar. Mateus 22, verso 37. Eu tenho que aprender, meu pai, me ajuda. Fala-nos a terceira decisão. Qual é a primeira decisão que você vai ter que tomar? Eita, já esqueceram. Qual é a primeira decisão? Dá graças, para de reclamar, para de murmurar. Segunda decisão, eu vou ser mais voluntário. 2024 eu vou servir mais as pessoas, eu vou me doar mais, eu vou entregar mais. Mas eu preciso começar em 2024, não é agora, é hoje. Começa agora. Mas em terceiro lugar, Mateus 22, 37, Jesus disse: aleluia, ame de toda alma, todo entendimento. É amar com tudo que você é. Terceira decisão: ame com tudo que você tem. Ame com todas as forças que você tem. Não tem nada, não tem nenhum poder transformador. Não existe maior poder transformador do que o poder do amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você já parou para perceber o que significa esse tal de tal maneira? Você já parou para refletir que Deus já é amor? Beleza, Ele é a essência do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é a essência, Ele é o próprio amor. Agora pega esse próprio amor e eleva ao tal maneira. Meu Deus do céu, é amor demais. É amor demais, gente, pelo amor de Jesus. Agora, Ele está dizendo: ame o Senhor. O que você precisa entender é que Deus está esperando que você o ame da mesma maneira que Ele te amou. Oh, meu irmão, você entendeu isso? Será que você está amando a Deus do jeito que Ele te amou? Porque é muito fácil, a gente ouve muito isso nas pregações, principalmente de evangelismo. Deus amou o mundo de tal maneira. A questão não é sobre o que Deus te ama, porque realmente Ele amou. A pergunta é se você o ama. E Ele disse: se você me ama, guardareis os meus. E Ele disse: ama os seus irmãos. Irmão, presta atenção. Rick Warren, ele tem lá no livro A Vida com Propósito, ele diz: a melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. Irmão, não deixe para amar amanhã, não. Não deixe para amar depois. Ame agora. Ame as pessoas que te fizeram mal. A Bíblia diz para nós orar pelaqueles que nos perseguem. Você só consegue, irmão. Uma vez alguém comentou comigo, não sei se foi o meu pastor, mas ele disse: Patrick, a melhor forma de você vencer a dor e a tristeza
é você orar por alguém que te feriu, que te machucou, que te desafiou. Entenda o que é amor. Da expressão maior do amor, ela é só dada a partir do quarto fator que eu vou falar aqui para a gente encerrar a ministração. Aliás, quarto e o quinto. Não existe amor sem a expressão do perdão. Então a quarta decisão que você precisa tomar é decida perdoar. Não existe expressão do amor sem expressão do perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu perdoar aquele que se arrepende. Deus não precisava me perdoar. Deus não precisava perdoar. Para quê? Mas Ele perdoou, porque primeiro Ele, quem ama, perdoa. E eu fui chamado por Deus para amar a Ele acima de todas as coisas. Mas eu fui chamado para amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: e assim sabereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Gente, entenda isso. Isso na teoria é fantástico, meu irmão. É lindo demais. O desafio, e é por isso que é 5 decisões. Coloca o tema aí de novo, meu irmão, para o povo ler de novo. É por isso que é 5 decisões. Tem gente que não está vivendo o ministério plenamente. Tem gente que não está vivendo a vida plena porque não ama, não perdoa. E vive a vida toda arrastando um saco de entulho dos infernos que só está te prejudicando. Eu já contei a história aqui do Mindinho, que foi convidado pelo rei a participar da festa e morreu porque não queria abrir mão do entulho. Eu não vou contar de novo, não. Tenho vontade de contar, mas eu vou deixar para contar depois. Você precisa entender, meu irmão, o quarto princípio, a quarta decisão. Repita comigo: necessito decidir perdoar. No livro de Marcos, capítulo 11, verso 25 ao 26, o texto diz: Marcos 11: e quando estiverem orando, Marcos 11, 25 e 26, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás no céu não lhe perdoará. Imagina viver uma vida cristã sem receber perdão de Deus. Vai ter como ter vida plena se não recebe perdão de Deus? Se entre você e Deus está barrado porque entre você e seu irmão não está resolvido. Nosso relacionamento com Deus é bloqueado quando o meu relacionamento com meu irmão não é resolvido. Isaías 59:1. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não nos possa salvar. Mas os nossos pecados nos fazem separação entre Deus e nós. Isto é, Ele disse: eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de dar um futuro de esperança, tal. De nada adianta Deus ter um futuro de esperança, Deus dá um 24 abençoador para você, se isso está bloqueado lá. Imagina aí, meu irmão, você recebe a notícia, olha aí, e você vai receber o nome de Jesus. Você foi sorteado lá na caixa e tem 150 mil reais para você lá. Aí, mas tem uma cláusula: você só saca se seu nome estiver limpo no SPC. Eita! E aí você vai lembrar: eu estou devendo, eu comprei e não paguei, meu nome está no SPC, e agora o que você vai fazer? Aí você já lá conversa, não, vai lá e tira. Percebe? A sua dívida está lá no SPC, 30 mil. Deus não deixa, meu pai, não deixa não, Jesus, o povo está devendo 30 mil não, meu pai, eu morreria. 30 mil. O que você ia fazer? Qual a decisão que você tomaria? Você pagava, você arrumava o dinheiro emprestado, dava um jeito, mas paga os 30 mil, porque você sabe que você vai ganhar
Tem gente que está vivendo essa miséria dos infernos, não está recebendo o que Deus tem, porque não tem a capacidade de liquidar a fatura menor. Deus está te chamando, liquida a fatura menor, para que você herda o que Ele tem de mais para você. Vida plena Deus tem para nós. Vida plena, meu irmão. Mas você tem que liquidar a fatura para você receber mais de Deus. Quem quer mais de Deus aí? O mais de Deus só chega quando existe menos de nós, meu irmão. Entende? E eu quero terminar dizendo para você. Eita Deus. Martin Luther King. Você conheceu ele, né? Ele diz: o perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida, para um novo recomeço. Você não vai conseguir recomeçar, você não vai conseguir dar sequência na sua vida, você não vai conseguir continuar a vida se você não perdoar. O evangelho não é apenas algo de construção, o evangelho é reparador. O evangelho repara seu passado, muda seu presente e te dá um novo futuro. Isso é o evangelho. Então tem gente que acha que a partir do eu fiquei crente, o meu passado foi apagado, mas a sua dívida está lá, vai lá e paga. Lembra lá de Zaqueu, meu irmão? Lembra dele? O evangelho é evangelho de reparação. Então, o nome de desafio você, tá? Um 2024 abençoador nessa igreja. Liquida as faturas de 2023 que está pendente. E final, quinta decisão. Não é algo que você vai sentir. No dia que eu sente, não é decisão. Para que você viva uma vida plena. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. O texto diz, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo o poder dessa palavra? Só que por mais que a gente vê isso aqui, ó, por mais que a gente ouve, lê, por mais que a gente canta, diz que amado sou, diz isso, diz que eu não sou, sabe, por mais que a gente canta, parece que a gente não acredita que isso é uma verdade. Você recebe isso aqui, ó, nada vai te separar do amor de Deus. Aí vem um infusado do diabo e conta uma mentira para você e você acredita nele. Galera, você é um fracassado, eu sou um fracassado. Ah, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Ah, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Esse projeto vai cair por terra, vai cair por terra. Eu estou cansado de pregar com toda a força que eu tenho, mas com toda a força. Sabe? E falar as verdades do evangelho. E na semana seguinte eu encontrar uma pessoa murmurando, questionando, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não sei o quê. Não, nós fizemos esse ano 11 meses de mentoria de casais. Foram 11 encontros. E o primeiro mentoria de casais falando que se Deus... Como é que foi o primeiro tema? Não estou lembrando. Se Deus... Como é que é? Ah, não lembro mais. Mas o primeiro tema agora falava sobre que não poderia divorciar. Ok? Foi o primeiro tema lá de casal, lá em janeiro que nós fizemos a mentoria. E o que eu mais ouvi... Eu vou deixar, eu vou acabar. E eu entendo, porque no momento da tensão, a gente realmente pensa nisso. Mas eu quero te fazer um convite. Ei, vem cá, vem cá. Toda vez que o diabo colocar no seu coração uma decisão que está fora daquilo que você tem recebido da palavra, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Lembre-se da palavra. O salmista diz, guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A tentação do divórcio veio. Não é bom que o homem viva só. E vai pegando a palavra, vai citando a palavra. A raiva veio, vai citando a palavra. Irai-vos, mas não pequei. Não, entenda, você só consegue vencer essas tentações dos infernos que tenta afastar você da verdade se você tiver a palavra. Jesus venceu a tentação pela palavra. Então a quinta e última verdade, a decisão que você vai ter que tomar, sério, decida
decida fortalecer sua fé. Decida fortalecer sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, toma uma atitude para que essa fé sua seja fortalecida. Entenda, meu irmão, nós cantamos aqui, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cantamos. Mas aí o diabo fala que você não vai conseguir, você fala que não vai conseguir. Tenha paciência. Eu não sei com que Deus tem paciência com a gente de jeito, não. Quais as decisões que você vai ter que tomar? Vamos lá comigo? As decisões que você vai ter que tomar? Não questione, irmão. Seja grato. Essa decisão de ser grato a Deus. A segunda decisão que você vai ter que tomar: viva generosamente. Seja generoso. Terceira, ame com todas as suas forças. Ame. A pessoa não merece, que você tem que amar mais. Sabia que você tem que amar bem mais pessoas ruins? Jesus disse: amar as pessoas que vos amam, fichinha. Ama os que vos odeiam. Quarto, decisão: perdoe incondicionalmente. Perdoe. E quinto, fortaleça sua fé. Você está disposto a tomar essa decisão? Agora, quero te fazer um convite. Fique de pé, vamos orar. No nome de Jesus. Fala: Senhor, é a noite de decisão. Qual dessas 5 aí você está devendo? Qual dessas 5 aí você está em dívida com Deus? Qual dessas 5 você está aí com um gargalo entalado e não consegue superar? Ei, eu quero te fazer um convite. Ore a Deus. Ore. Por favor. Agora. Fala: Deus, eu preciso da intervenção do Senhor. Porque, irmãos, o último aqui é a decisão da fé. Eu sei que você talvez não vai conseguir humanamente fazer uma das 4 que foi falada antes. Por isso eu quero te fazer um convite. Peça primeiro: Deus, aumenta minha fé. Aumenta minha fé, porque tem uma dessas aí que foi falada que é difícil para mim. Mas eu preciso crer que o Senhor está no controle de tudo e eu vou conseguir superar isso. Ei, em 2023 está encerrando, 35 dias para acabar. Você não pode ir para 2024 devendo, sem tomar essas decisões. Você pode orar comigo agora? Você fala: Deus, minha vida aqui é passageira, minha vida aqui vai passar. Como o texto diz, é como a neblina, é como a fumaça. E eu não posso seguir em frente se eu tiver com esses débitos aqui, Senhor. Eu preciso superar. Fala com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor. Nós aprendemos, meu Pai, sobre 5 decisões que precisamos tomá-las hoje. E eu sei, Deus, que para muitos de nós, algumas dessas é deveras desafiador, difícil, mas nós contamos com o Teu Espírito. Ore, meu irmão, em nome de Jesus, vamos lá. Se conecta com Deus. É um momento muito especial do culto, que você vai ter que orar, colocar isso diante do Senhor. É a prática agora. Deus, no nome de Jesus, eu não sei qual dessas decisões é a mais difícil. Para a mim eu sei, mas para essa pessoa, para quem me ouve aqui, para quem me ouve em casa, eu não sei qual dessas é a mais difícil. Fala para Deus aí, meu irmão, qual é a mais difícil? Será que é mais difícil você ser uma pessoa grata? É mais difícil para você abrir mão da murmuração, da reclamação, do questionamento? Será que é mais difícil para você ser servo? Talvez você tenha dificuldade em servir, de fazer, de lavar os pés do irmão. Talvez para você essa área que é um gargalo. O tempo para você é só para suas coisas, está difícil, a energia, o recurso, mão de vaca. O que foi? Qual é a mais difícil? Fala: Deus, eu preciso ser curado nessa área, Senhor. Talvez é o amor. E amar gente é um problema para você. Foi esta gente que Jesus amou. Então fala para ele: Senhor, está difícil eu amar essas pessoas que o Senhor amou. Ô povo ruim, mas eu quero amá-lo, Senhor. Fala para Deus. Quem sabe para você é o perdão. Tão difícil, está tão desafiador. Mas agora, Jesus, nós não queremos ficar parados, Senhor.
Nós não queremos ficar estagnados. Precisamos mover. Como Miriam e Arão lá no deserto, ao pecar, o povo ficou estagnado uma semana. O povo ficou parado um ano por causa daquele bezerro maldito. O povo parou no deserto 40 anos por causa da murmuração. Muitos morreram. Meu Deus do céu, não é essa história que o Senhor quer para esta igreja. Não é essa história que o Senhor quer para esse casal. Não é essa história que o Senhor quer para essa pessoa. O Senhor tem pensamento de paz e de esperança. Mas essa pessoa precisa decidir abrir mão, ó Deus, destas coisas. Quem sabe é a fé. Você não acredita muito que milagre pode acontecer. Talvez você acredite que não, Deus pode fazer na nossa igreja isso, não vai fazer. Ou no meu casamento. Não. Eu quero te convidar. Fala, Deus, eu tenho dificuldade em fé. Aqui como o pai daquele endemoniado, que após ter tentado com os apóstolos, eles não conseguiram expulsar. Quando ele chegou para Jesus, ele disse: mestre, eu já pedi os apóstolos para expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. Mas eu sei que o Senhor pode. Me ajuda na minha pequena fé. Ele admitiu que a fé dele não era tão grande, não era tão forte. Ele pediu que Jesus ajudasse a ele na pequena fé. Quem sabe a sua fé está pouca. Quem sabe você olha para os projetos que nós estamos tendo aqui como igreja e fala: isso nunca vai acontecer, esse povo não vai chegar lá. Meu irmão, nós temos que acreditar. Se nós errarmos, se nós não crer, quem vai crer? Então fala para Deus: Senhor, eu acredito, sim, eu creio. Eu creio na mudança desta igreja, Senhor. Eu creio como pastor. Eu creio que nós líderes serão levantados. Eu creio que a visão será alcançada. Eu creio que seremos sim uma igreja renovada pelo Espírito para adorar ao Senhor. Sim, uma igreja renovada pelo Espírito, ó Deus, para servir uns aos outros, para crescer em comunhão, Senhor, para pregar o Evangelho e para fazer discípulos. Eu creio. Eu tenho fé com toda a minha alma. Ajuda-nos a nossa pequena fé, Senhor. Não nos permite e não nos deixa retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a tomar essas decisões, porque o Senhor tem para nós uma vida plena e eu quero usufruí-la para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Você ora comigo, coloca a mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu volto para minha casa convencido que eu preciso decidir uma dessas áreas para a minha vida, ou todas elas, e me ajuda a tomar a decisão, Senhor. Fala, me ajuda a tomar, me ajuda, Senhor, a sair daqui com a mente transformada, em nome de Jesus. Você crê nessa verdade? Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia, 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 aleluia. Deus, nós te adoramos, Jesus. E eu creio, Senhor, que esta igreja viverá um tempo de plenitude, em nome de Jesus. A sua família, a sua casa receberá esse tempo de plenitude para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.